Diga-me lá, conte-me tudo e não me esconda nada. Estamos de volta com mais um programa ao vivo aqui pelo YouTube. Eu agradeço a todos pela presença e hoje nós temos aqui o tema Obsessão Espiritual, com o Dr. Oswaldo Shimoda. Olha, a obsessão espiritual é algo que realmente existe, viu, gente? Pode ocorrer por meio de espíritos desencarnados, mas também com desafetos dessa vida. Pessoas encarnadas em nosso passado que insistem em manter um vínculo energético negativo de mágoa, rancor, inveja e ressentimento. Isso todo mundo já deve ter percebido em algum momento da vida. Então, para tratar deste assunto, deste tema importantíssimo para a nossa caminhada, obsessão espiritual, temos aqui o doutor Oswaldo Shimoda. Muito boa noite, tudo bem, doutor Oswaldo? Como tem passado? Boa noite, Flávio. Boa noite a todos os participantes dessa live, viu? É um prazer enorme estar mais uma vez em seu canal do YouTube. O senhor deve ter algum segredo. O senhor está mais jovem desta vez? Foi abduzido? Será? Bom, obrigado aí pelo elogio. Quem sabe, né? Agradeço de coração, viu, o Flávio, seu elogio aí. Você está onde agora? Está no planeta Terra, obviamente, ou não, de repente. O senhor está em que cidade? Não entendi, Flávio. Que cidade? Então, estou aqui na capital, aqui em São Paulo, né? Estamos aqui nessa metrópole bem agitada aqui, que se chama São Paulo, né? Você tem São Paulo, capital. Eu vejo aqui que em São Paulo está com 21 graus a temperatura, o clima está bom. Caiu bastante, né? Caiu um pouquinho. Eu estou em Goiânia com 24 graus hoje, é sempre 23, deu uma alteradinha leve. Sim. Hoje eu anunciei aqui, você ouviu, né, a introdução que eu fiz sobre este tema, obsessão espiritual. É mais ou menos por aí, doutor Shimoda? Ou eu me equivoquei? Não, com certeza, esse tema é um tema realmente requer muita profundidade, inclusive muito respeito, né? Mas, Flávio, se você me permite, antes de entrarmos nessa temática, né, da obsessão espiritual, eu gostaria de me apresentar aqui, para quem realmente ainda não me conhece, né? Eu sou Oswaldo Shimoda, eu sou terapeuta, né? Eu sou, na verdade, sou psicólogo de formação, com especialização em psicanálise, e também eu fiz minha formação como terapeuta com um psicólogo norte-americano, que é o Dr. Maurice Netterton, PhD em psicologia, e é o criador da chamada TVP, a terapia de vida passada. Eu, durante muitos anos, trabalhei como psicólogo no Hospital do Servidor Público do Estado aqui de São Paulo e também no ambulatório do secretário da Saúde, né, do Estado de São Paulo. Na verdade, eu trabalhei realmente muitos anos nessa instituição, a qual eu chamei de Hospital do Servidor Público do Estado, né? Então, o que eu costumo dizer aqui é que a minha atuação atualmente, eu trabalho como terapeuta holístico, não é? E não, provavelmente, como psicólogo atualmente. Mas por quê? Porque eu vejo e trato o ser humano de uma forma integral, né? Então, é uma abordagem realmente nova, onde defende um novo paradigma, uma nova abordagem de tratamento, onde se trata o ser humano em sua totalidade, que é mente, corpo e espírito, né? O que não ocorre, obviamente, com a ciência médica e psicológica. A ciência psicológica, me refiro à psicologia e à psiquiatria, né? Onde se trata o ser humano de uma forma fragmentada, né? De uma forma dicotomizada, ou seja, mente e corpo, e desconsidera
o aspecto espiritual do ser humano. Por isso que hoje eu não me intitulo mais como psicólogo, mas sim como terapeuta holístico, né? Ou seja, trato o ser humano de uma forma holística, ou seja, de uma forma integral em sua totalidade. Doutor, Pois não. me perdoe te interromper, Pois não. O Odair está por aí? Ah, tá. Vou omitir o Odair, som. Odair, tem um problema com a tela aqui do Dr. Shimoda, ela congelou, porque, amigos, nós estamos hoje fazendo a transmissão através do celular, porque houve um probleminha técnico com o computador, então nós estamos aqui pelo celular e acontece isso. Odair, a tela congelou, talvez você precise... Ah, agora sim. Isso. Voltou? Voltou. Continue, doutor Shimoda, a fazer a sua apresentação. Odair, fica aí por perto. Se acontecer de novo, eu vou te avisar, tudo bem? Vou ficar aqui ao lado. Amigos que estão na nossa audiência, o Oswaldo Shimoda vai continuar com a apresentação dele, mas eu quero que vocês nos ajudem, pessoal, na divulgação. Sabe, eu preciso que vocês compartilhem o link deste programa nas suas redes sociais, convide os seus amigos, a sua turma, a sua família para nos assistir. Este momento, nós precisamos nos unir, viu? Como sempre deveríamos estar sempre unidos, mas este momento mais ainda, é um momento crítico, onde as pessoas inconscientemente são obsediadas, atraídas a se alimentar de notícias como essas que deixam as pessoas apavoradas, em pânico, com medo. Nós precisamos quebrar esse paradigma, esse looping de condicionamento mental, de aprisionamento da alma. Dá uma força para mim, para o Dr. Shimoda, compartilha esse link, deixa o like, o joinha, o gostei, para reforçar o programa. Quem puder, gente, faz um esforço aí, participe do super sticker, super chat, porque é a linguagem que o algoritmo compreende. Isso vai turbinar a transmissão, vai aumentar a audiência. Seja membro do canal também. Cada um que puder dar uma forcinha, nós conquistaremos, olha, um público bem maior, porque o objetivo é que a mensagem chegue até as pessoas. Posso contar com vocês? Eu tenho certeza que sim. Já agradeço desde já. Doutor Oswaldo Shimoda, continue se apresentando, por favor. Pois não, Flávio. Eu estava aqui me apresentando, né, que hoje eu me intitulo como terapeuta holístico por conta, e não provavelmente como psicólogo, não sou mais psicólogo, sim terapeuta holístico, por quê? Porque eu vejo e trato o ser humano de uma forma holística, ou seja, de uma forma integral em sua totalidade, que é mente, corpo e espírito. E por conta disso, em 2006, eu criei uma nova modalidade de terapia, a qual eu intitulei como TRE, Terapia Regressiva Evolutiva, a terapia do mentor espiritual. O que seria a TRE? O que seria essa terapia do mentor? Né? A TRE é um método terapêutico de autoconhecimento e cura, não é? Que trata dos problemas psicológicos, físicos e espirituais. Os problemas psicológicos são aqueles problemas causados pelos traumas psíquicos oriundos desta vida ou de outras vidas, que causam problemas como fobias, não é? Depressão, transtorno do pânico, não é? E os problemas físicos são aqueles problemas, por exemplo, são aqueles medos, não é? Inexplicáveis, dores inexplicáveis, como enxaquecas, né? Enxaqueca, tem gente que tem muitas enxaquecas crônicas, episódicas, né? Que vai e volta, e sempre continua com essa enxaqueca, não é? Aquelas dores musculares, que eu costumo dizer que migram, né? De uma parte do corpo, eu costumo até brincar que tem aquelas, falo para os pacientes, você sofre daquelas migrações que tem são aquelas dores inexplicáveis, né, que ocorrem um momentinho só. Oi, Flávio, está me ouvindo? Sim, perfeitamente. Estamos te ouvindo e te vendo aqui. Perfeito, continue. Tá bom, tudo bem, vamos continuar aqui, então. Então,
aquelas dores inexplicáveis, como enxaquecas, e aquelas dores crônicas musculares, que migram, né, de uma parte ou de outra do corpo, e que costumo dizer que tem aquelas perninhas que andam pelo corpo, né? Nós temos também as doenças de causa desconhecida pela medicina oficial, né? Onde o médico realmente não consegue não consegue entender a causa que resulta, né, que ocasiona essas doenças, né? Então, eu diria que as doenças físicas, principalmente aquelas resistentes, que não respondem bem ao tratamento médico convencional, a TRE realmente ela é bastante indicada para esse tipo de doenças, né? E, por último, nós temos as doenças, né, espirituais, né, causadas, como o próprio Flávio já mencionou no início aqui da nossa live, que são as doenças causadas, né, são aqueles pacientes portadores de obsessão espiritual, né, causadas pela atuação negativa dos espíritos obsessores que provocam inúmeros problemas, né, na vida do ser humano. Então, essa modalidade de terapia realmente é uma nova abordagem, não é, com resultados realmente bastante efetivos, não é, e que muitas dessas doenças já são, dentro da TRE, já são de comprovada eficácia, não é? A nível de resultados nessa terapia. Bom, eu costumo também formar terapeutas, não é? Nessa nova modalidade de terapia a qual eu criei, não é? São cursos de formação de terapeutas, pessoas que estão interessadas, não é, em ser terapeuta nessa modalidade de terapia. Então, eu quero deixar bem claro que eu atendo atualmente aqui meu consultório em São Paulo, né, até antes dessa crise dessa pandemia da Covid-19, eu atendia presencial e por Skype também. E, obviamente, né, por conta dessa pandemia, atualmente eu só estou atendendo, obviamente, por Skype, né, terapia online. Mas eu quero deixar bem claro aqui para todos que desde 2012, né, eu já venho atendendo, né, tanto presencial quanto por Skype. A terapia por Skype, aqui nessa modalidade de terapia, para mim não é novidade, né? Portanto, já desde 2012, inúmeros pacientes, seja aqui do Brasil ou outras partes do mundo, eu já venho atendendo essas pessoas por Skype, né? Só que eu observo, na atual situação a qual todos nós estamos vivendo, muitas pessoas me perguntam, né, qual a diferença entre terapia por Skype, né, e terapia presencial? Eu costumo dizer o seguinte, né, eu tenho essa expertise já desde 2012, que eu venho testando a terapia por Skype, nessa modalidade, a TRE, que para mim, e para o paciente, a terapia presencial e a terapia por Skype têm a mesma eficácia. Não há diferença nenhuma, os resultados são sempre favoráveis, tanto presencial quanto Skype, né? Eu me recordo que em 2012, quando eu comecei a atender os primeiros pacientes, tá, de outros estados e outros países, eu reconheço que no início eu fiquei uma certa relutância e até uma certa dúvida de que realmente seria eficaz atender por Skype. E o que aconteceu? Uma ocasião, eu e a paciente, né, nós perguntamos para a mentora dela, já que essa terapia a gente lida com o mentor de cada paciente, nós perguntamos para a mentora o que ela queria dizer a respeito da terapia à distância por Skype. Isso ocorreu em 2012, né? Nós fizemos essa pergunta para a mentora. Eu gostaria de ler aqui o que a mentora respondeu para nós, né, na ocasião, né? Ela disse assim: o amor transcende os limites da tecnologia
e da distância geográfica, pois as energias, as emanações e vibrações não têm limites. Então, os combustíveis da TRE são o amor à verdade e as vibrações de luz. Portanto, essa terapia dará certo se os corações do terapeuta e do paciente estiverem sinceramente buscando a verdade. Por isso, alguns pacientes que saem sem respostas em relação aos seus problemas não estão sinceramente buscando a verdade, e sim o conforto para a sua vaidade. A verdade sempre vem quando a gente pede por ela de forma sincera. Essa foi a mensagem da mentora dessa paciente em 13 de maio de 2012. Resumindo, essa terapia, ela está compromissada com a verdade, a serviço da verdade. E por isso que ela disse que quando a gente, tanto o terapeuta quanto o paciente, pedem, né, de uma forma sincera, né, que o paciente quer saber a verdade, vocês podem ter certeza que o paciente saberá a verdade nessa terapia, se assim o mentor achar que é adequado para esse paciente. Portanto, realmente, a grande maioria dos pacientes aqui, eu diria 99% dos pacientes, realmente, ao buscarem a verdade a respeito da causa e a resolução dos seus problemas, certamente obtém aqui o resultado satisfatório e a verdade a respeito dos seus problemas, né? Então, eu li essa mensagem para deixar e confortar aqui as pessoas que têm uma certa dúvida, né, de querer fazer essa terapia por Skype. Então, por isso que eu li aqui essa mensagem que foi feita no dia 13 de maio de 2012, né? Ok. Doutor Shimoda, olha, estou muito feliz com a presença do senhor aqui. Vou chamar de você, porque você, inclusive, voltou para cá nessa live mais jovem, tudo bem? Olha, fique à vontade, Flávio, somos amigos. É isso aí. Eu vou agradecer aqui rapidamente, antes de voltarmos com o nosso tema, a Michele Noronha. Ô, querida, você é incrível. Sabem o que a Michele fez, pessoal? Ela já era membro do canal num perfil. Aí ela passou a ser membro também no outro perfil. Dose dupla aqui. Veja só. Gratidão, querida Michele. Você realmente é demais. Valeu, hein? Façam como ela, pessoal, e participem do Seja Membro. Vamos completar a meta de membros aqui do canal. Isso ajuda o canal a ser impulsionado na rede. Super sticker, super chat. Vamos lá, gente. Vamos dar um apoio aqui para o nosso trabalho. E nós estamos com o tema Obsessão Espiritual com Oswaldo Shimoda. Você pode fazer suas perguntas a Lívia Fran e a Roseli Rodrigues. Roseli Rodrigues, eu vi que acabou de chegar. Bem-vinda, querida. Já estão captando as tuas perguntas. Pode continuar, Oswaldo, falando sobre este tema. Fique à vontade. Assim que você der o sinal, eu trarei as perguntas do pessoal. Ok. Bom, antes de abordarmos esse tema da obsessão espiritual, eu quero aqui realmente passar uma mensagem aqui para todos os participantes aqui da live em relação à situação atual. Eu acho que não tem como deixar de colaborar, não é? Principalmente todos nós, profissionais da área de saúde, nós estamos aqui realmente a serviço da qualidade de vida das pessoas, né? Então, eu não posso deixar de abordar essa situação estressante, né, a qual todos nós estamos vivendo, né, com relação ao medo, né, de contrair a Covid-19, né, e a questão do isolamento social, né, ou seja, confinamento em casa. Pois não. Me perdoe te interromper, mas é muito importante. É porque aqui a plataforma tem algumas diretrizes que, se nós não nos adaptarmos, a live ela é congelada, eles não enviam para ninguém. E olha lá se eles não dão um strike no vídeo e nós caímos aqui
ao vivo e ficamos sem fazer o programa. Eu pediria que você não mencionasse mais o nome dessa gripe, nenhum dos dois nomes. Ok. Diga a gripe, o problema, o momento, qualquer outro nome, qualquer sinônimo, o bicho da goiaba, qualquer coisa, o birubiru, qualquer coisa, mas não diga o nome, tá bom? Tá ok, tá combinado. Ok, e já conta para nós como é que está esse período de confinamento contigo e na tua família. Continue de onde você parou. Ok, o que eu observo aqui nos atendimentos dos meus pacientes via Skype, não é? Portanto, online, o que eu tenho observado, principalmente os brasileiros que estão morando em outros países, principalmente a Europa, como a Itália, a França, né? A Inglaterra, a Alemanha, e aqui também no Brasil, que nós estamos realmente, né, digamos assim, ainda no começo do confinamento social, o que eu tenho percebido na minha prática clínica aqui é a questão digamos assim, os efeitos colaterais desse isolamento social ao qual todos nós, né, estamos passando, estamos vivenciando, né? Eu tenho observado que esse confinamento, né, e fora a recomendação, né, dos médicos com relação à higienização, isso estão colaborando para formar o que eu chamo de um gatilho disparador das experiências traumáticas, né, as quais todos nós já passamos, seja nesta ou em outras vidas, né, e que, como gatilho, estão trazendo à tona, não é, os transtornos psicológicos, ou causando ou agravando os transtornos psicológicos, como depressão, solidão, né, a questão do transtorno de pânico, né, e principalmente a questão do toque, não é? Aqui tem muitos pacientes que sofrem de transtorno do pânico, e aliás, o transtorno obsessivo-compulsivo, o toque, não é? Aquela mania de limpeza, de lavar a mão várias vezes ou tomar banho, não é, várias vezes, certamente essa recomendação de lavar as mãos ou tomar banho, no caso desses pacientes que sofrem de toque, obviamente, essa recomendação, digamos assim, está agravando, não é, esse toque dessa pessoa, né, de lavar as mãos constantemente, né? Então, eu diria que esse confinamento está provocando efeitos colaterais, principalmente provocando fobias, né, dos mais variados. Por exemplo, as fobias que mais eu venho atendendo aqui, as pessoas que estão vindo fazer por Skype, eu estou observando fobias do tipo agorafobia, não é? Que é o medo de estar em locais públicos com muita aglomeração. Há pessoas que digamos, já tinham essa fobia e com esse isolamento vem agravando ainda mais o fato, digamos assim, desse medo, né, de estar no local público, né, com muita aglomeração. Temos também a questão dos hipocondríacos, não é? Aquelas pessoas que têm realmente um medo intenso de contrair uma doença e uma doença prolongada, entendeu? Então, por conta dessa pandemia, o que nós estamos percebendo, o que eu estou percebendo aqui nos meus atendimentos, essas pessoas hipocondríacas têm muita fantasia, muito medos, obviamente irreais, não é? De contrair essa doença, não é? E, digamos assim, agravar o quadro, ou mesmo entrar em óbito por conta do sistema público, né, colapsado, né? E, por último, nós temos a questão
dessas pessoas que realmente, principalmente a claustrofobia, não é? A claustrofobia é aquele medo de ficar preso num lugar fechado, né, como elevador, avião, metrô, ônibus, e também salas pequenas, né? Há pessoas que, mesmo dentro de casa, não é, acabam desenvolvendo a claustrofobia, ou se já tem, não é, agrava o quadro da claustrofobia. E, por último, nós temos a questão do transtorno do pânico, que não é, o medo de ter um ataque, né, ou sofrer um pânico e não ser socorrido. Eu tenho observado muito casos de pessoas que ficam sozinhas em casa, moram sozinhas, e que acabam tendo esse transtorno do pânico porque acham que, se tiver a crise, não vai ter ninguém para socorrê-lo de imediato, né? Então, eu estou aqui dando esse meu depoimento como um profissional da área de saúde para mostrarem para vocês que, realmente, essa questão, né, dessa pandemia, então, já estamos percebendo, né, principalmente os brasileiros que moram na Europa, que estão já mais tempo do que nós no isolamento social, eu já venho observando esse quadro de ansiedade. Então, eu costumo dizer o seguinte, né? Nós estamos vivendo hoje, digamos assim, uma ansiedade social e que, para muitas pessoas, chega à beira do desespero, não é? A ponto de, digamos assim, nós estamos vivendo hoje nas farmácias, não é? A questão da falta, né, de álcool gel, ou mesmo cloroquina ou azitromicina, não é? Que as pessoas acham que tomando vão se prevenir contra essa doença, o que realmente não corresponde à verdade. O ser humano tende, diante de um problema, a maximizar, minimizar, ou pior, negar o problema, né? Maximizar, que eu falo, no sentido de chegar à beira do desespero, o que isso não corresponde à verdade, não corresponde à realidade. Minimizar é achar que essa doença é uma gripezinha, né? O pior ainda é negar essa doença, dizendo que está tudo bem, né? Está tudo certo, não tem nada de errado, né? Eu vou continuar beijando, abraçando, né, as pessoas, os entes queridos, e negando, não é, essa doença. No meu entender, isso não é nada saudável, né? Por outro lado, eu costumo dizer o seguinte, né? A preocupar-se é uma condição natural inerente a todos nós aqui encarnados. Eu até costumo citar aqui um ditado chinês que diz o seguinte, né? O pássaro da preocupação é inevitável, o pássaro da preocupação pousar aqui na nossa cabeça, né? Isso é inevitável, isso é natural, isso muitas vezes não tem como evitar. Mas deixar que o pássaro da preocupação se instale e crie um ninho aqui na nossa cabeça, isso nós podemos evitar. Ou seja, não ficar realimentando padrões de pensamentos, sentimentos, atitudes negativos, que só tendem a baixar o padrão vibratório de todos nós aqui, e, obviamente, isso vai colaborar, e muito, para essa temática que hoje nós vamos discutir, que é a obsessão espiritual. Shimoda, eu vou aqui pedir para você me dar um tempinho só para eu agradecer a querida Marty Rand. Valeu, querida! Ela participou do nosso superchat, turbinando aqui a nossa transmissão, e ela disse: Flávio, seu canal é uma luz no fim do túnel, neste momento tão delicado no nosso país e mundo. Gratidão, senhor Oswaldo, pela sua presença e nos passar tantos conhecimentos. Ela que agradece a tua presença, Oswaldo. E nós agradecemos a Marty pelo apoio aqui no nosso programa, não é, Oswaldo? É isso aí, valeu. Valeu, Marty. Eu que agradeço, viu? Agradeço a sua colocação aí, muito obrigado.
Vocês façam como ela e participem também aqui do programa deste jeito, turbinando a nossa transmissão. Compartilhem um link nas suas redes sociais, deixa o like, você que esqueceu aí, que é importante aqui para a live ganhar força na internet. Continue, Oswaldo. Pois não. Eu acho que é importante também aqui deixar uma mensagem por conta dessa, digamos assim, desse padrão energético, digamos assim, baixo, né, a qual uma grande parcela da população está entrando, né, ou seja, diminuindo o padrão energético. Isso não é realmente desejável, como todos nós, trabalhadores da luz, a serviço da luz, nós não queremos isso. Sabemos que isso não é saudável, não é adequado para atual momento a qual todos nós estamos vivendo, é até compreensível, né? Porém, eu daria uma última mensagem aqui, antes de entrar nessa temática da obsessão espiritual, é o seguinte, tá? O ditado chinês diz o seguinte, né? A palavra crise, para quem não sabe, na nomenclatura chinesa, os chineses chamam de Weiji, que é um nome composto, que traduzindo para o português, tem um duplo significado, duplo sentido, que significa perigo e oportunidade. Para os sábios chineses, a crise, não é? Quando uma pessoa vê a crise não como uma coisa perigosa, nefasta, né? Algo que vem para nos prejudicar, para nos fazer sofrer, os chineses falam que certamente a gente não aprende nada com a crise. Porém, se nós enxergarmos a crise, aí é o duplo sentido da palavra crise, do ideograma chinês, se nós enxergarmos a crise como uma oportunidade, né, de mudança, de reflexão, uma oportunidade de aprendizado, de crescimento, né, certamente nós sairemos bastante fortalecidos dessa crise. Só para lembrar aqui que vocês podem observar que toda mudança vem precedida de uma crise. Portanto, nós já tivemos, né, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, e certamente quem vê a crise como uma oportunidade de mudança, certamente vai sair bastante fortalecido e vai sair bastante, digamos assim, enriquecido com essa crise a qual todos nós passamos. A bem da verdade, a crise, não é? Essa situação de crise, eu costumo dizer que não é negativa em si. Eu costumo colocar que é uma situação negativa, entre aspas. É óbvio que a crise, não é, gera sofrimento, não é, faz com que a gente saia da zona de conforto, não é? Isso é inevitável. A gente passar por uma crise realmente não é nada agradável. Porém, a crise não é negativa em si nesse aspecto. No aspecto da espiritualidade, nós enxergamos a crise realmente como uma grande oportunidade para que nós possamos evoluir, possamos nos tornar seres humanos melhores. E eu, não é, tenho a firme convicção que aquelas pessoas que têm essa maturidade de ver a crise como uma oportunidade, como uma reflexão, inclusive mudança de hábitos, de atitudes, certamente vão evoluir bastante e vão crescer bastante nessa crise. Certamente serão um divisor de águas na vida de todos nós. Ok, doutor Oswaldo Shimoda conosco e o tema obsessão espiritual. Grato a todos pela presença. Continue, doutor. Pode ficar à vontade. Derrama no tapete tudo o que tem para ser dito nesta noite. Queremos aprender com o senhor. E assim que terminar, você me avisa, eu vou trazer as perguntinhas, que já tem várias para você aqui. O balaio já está quase cheio. Ótimo, estou à disposição aí de responder as perguntas. Bom, vamos então abordar a questão da obsessão espiritual. Só que antes, eu gostaria de citar dois grandes gênios da humanidade. Eu os considero como os grandes gênios da humanidade, não é? Que é Freud e Kardec.
Sigmund Freud, Allan Kardec. Da mesma forma que Freud foi o grande pioneiro, desbravador, ele desvendou os mistérios da mente humana, abrindo a caixa preta da mente, através do estudo e tratamento do inconsciente. Da mesma forma, Kardec foi o grande desbravador dos mistérios, né, do mundo invisível, né, o mistério do mundo dos mortos, como a gente fala, mortos entre aspas, né? Kardec, realmente, através dos seus estudos, ele veio a estudar e pesquisar a influência, a atuação nefasta, negativa dos seres espirituais das trevas, seres obsessores, tanto quanto os seres, a atuação positiva também dos seres de luz, seja das trevas ou da luz. Então, Kardec foi o grande desbravador, ele desvendou os mistérios do mundo invisível, o mundo dos mortos. Eu vou aqui citar o livro do mestre Kardec, é o Evangelho, aqui, segundo o Espiritismo, no capítulo 28, item 81, Kardec assim definiu a obsessão espiritual. Chamamos de obsessão a ação persistente que o mau espírito exerce sobre o indivíduo. Apresenta características muito diferentes que vão desde uma simples influência moral, sem sinais externos perceptíveis, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Eu gostaria de me debruçar um pouco aqui nessa definição do que Kardec definiu como o que é obsessão espiritual, e analisando da seguinte forma, tá? Ele disse que a obsessão espiritual é uma ação persistente que o mau espírito exerce sobre o indivíduo. Ou seja, os seres desencarnados das trevas, os obsessores, que nós chamamos de obsessores espirituais, eles são movidos, a bem da verdade, são movidos a ódio e desejo de vingança. Por quê? Porque o obsediado de hoje, né, que é o paciente, na verdade, ele eu costumo dizer que obsessor e obsediado é uma relação de cumplicidade. Ou seja, a obsessão espiritual, ela é uma doença de natureza moral. O obsediado de hoje, que é o paciente, né, que é a vítima, no passado foi o contrário. Foi o algoz do obsessor. O prejudicou no passado. E o algoz de hoje, né, que é o obsessor, que é o espírito desencarnado obsessor, que está prejudicando o paciente, na verdade não passa de uma vítima do paciente no passado. Resumindo, não existem inocentes nessa história entre obsessor e obsediado. Ambos têm uma relação de cumplicidade. Então, veja, o obsessor desencarnado, entenda uma coisa, gente, o obsessor espiritual, na minha expertise, na minha prática clínica, nós temos que levar em consideração que existem 3 tipos de obsessores, tá? Os humanos desencarnados, os humanoides, que parecem humanos, mas não são, porque têm as características físicas secundárias diferentes dos humanos, por exemplo, orelhas pontudas, globo ocular totalmente preto, sem a parte branca, que é a esclera, né? Muitas vezes tem, às vezes, cabeça protuberante, né? Como nós vemos aquelas cabeças alongadas para trás, né? Como a gente vê os arqueólogos
cavarem, né, a múmia do Tutankhamon, né? Tutankhamon, os arqueólogos viram que a cabeça de Tutankhamon é um crânio alongado para trás, né? E tinha um corpo, digamos assim, afeminado, né? Digamos, não dava a saber se era homem ou mulher, não é? Então, um corpo, digamos assim, assexuado, vamos falar assim, né? E a esposa dele, a Nefertiti, também tinha essa cabeça alongada para trás, né? Certamente pareciam humanos, mas não eram humanos, né? E nós temos também os obsessores não humanos, o que nós chamamos dos extraterrestres, os alienígenas, né? Então, os obsessores espirituais, eles são movidos a ódio e desejo de vingança. Por isso que diz a palavra obsessor, porque o obsessor, ele é obcecado. Ele fica 24 horas pensando em como prejudicar o obsediado, que é o paciente. E desta forma, eu costumo dizer que a persistência, né, como Kardec define a obsessão como ação persistente que o espírito exerce sobre o indivíduo, sobre o obsediado, a persistência, a tenacidade, a obstinação do obsessor está diretamente, proporcionalmente ligado ao ódio, ao rancor, ao endurecimento do obsessor. Ou seja, quanto mais o obsessor for endurecido, rancoroso, vingativo, mais ele vai ser persistente, ele vai ser determinado em prejudicar o paciente, ou seja, o obsediado. Tá? Kardec continua aqui na definição, ele diz que a obsessão apresenta características muito diferentes, que vão desde uma simples inferência moral, né? Então, eu vou destrinchar um pouco melhor essa definição. O que ele quer dizer com apresenta características muito diferentes? Ou seja, a obsessão, a gravidade da obsessão, ela é muito variável, né? Vai desde uma simples obsessão, Kardec chamou de obsessão simples, né? Que são pequenas, por exemplo, pequenas mentiras ou pequenos delitos. A pessoa obsediada, ela, muitas vezes, ela mente e depois ela não entende por que ela mentiu. Por exemplo, a namorada ciumenta, não é? Pergunta para o namorado, né, onde que ele estava ontem, por exemplo. Aí ele diz, eu estava trabalhando, que na verdade ele não estava, né? Ele faltou no trabalho para fazer uma compra, por exemplo. Só que a namorada ciumenta ligou para o serviço dele e o chefe falou que ele não foi trabalhar. Veja, por que esse namorado mentiu, né? Muitas vezes nem ele sabe. Eu vejo muitos pacientes assim que falam assim para mim, doutor Shimoda, eu não entendo por que eu menti para minha namorada, e eu sei que ela é ciumenta. E ela me pegou, digamos assim, na verdade, eu não atraí em nenhum momento, mas eu não quis naquele dia trabalhar, só que no dia anterior, ela ligou para o meu chefe, e justamente naquele dia eu não fui trabalhar, e ela achou que eu estava tendo um caso. Então, o obsediado, muitas vezes, ele não sabe por que ele mentiu, mas pode ter certeza, na minha prática clínica, e o paciente depois percebe durante a terapia, que o obsessor, ao se manifestar, chega até a falar isso, que influenciou o paciente a mentir para jogar a namorada contra ele, e com isso, romper o namoro. Portanto, deliberadamente, o obsessor faz isso para prejudicar o paciente, né? Ou delitos, ou pequenos delitos. Eu vou citar um caso, tá? É importante esclarecer aqui que cada caso é um caso, obviamente, no jargão médico, portanto, não podemos generalizar. Mas eu já vi muitos casos de pessoas que sofrem de cleptomania, né? Ou seja, os cleptomaníacos. O que é um cleptomaníaco? É aquela pessoa
que furta, né, rouba pequenos objetos sem muito valor, como canetas, né, caneta Bic, caneta descartável Bic esferográfica, ou mesmo sabonete, vai lá no supermercado e rouba aqueles produtos. Na verdade, o cleptomaníaco, ele não tem necessidade de roubar. Não é falta de dinheiro. Não é porque ele está passando uma privação financeira. E, às vezes, o cleptomaníaco não entende por que ele tem essa necessidade de roubar pequenos objetos sem valor. A bem da verdade, muitos cleptomaníacos que eu atendi em meu consultório tinham obsessores que induziam, porque eles entram na nossa mente e conversam com a gente em pensamento, para roubar aquele produto. Então, o que acontece? A pessoa depois não entende por que ela teve que roubar aquele produto. E o pior é quando essa pessoa é pega, por exemplo, lá para segurança lá do supermercado, e, obviamente, essa pessoa ela vai ficar extremamente constrangida. É isso que o obsessor quer. Quer gerar no obsediado, no paciente, constrangimento, fazer ele sofrer. Então, nós temos, como Kardec definiu, apresenta característica muito diferente, portanto, uma gravidade variável, né, tem uma simples influência moral, né, sem sinais externos perceptíveis. O que quer dizer isso? Sinais externos perceptíveis. A obsessão espiritual é muito difícil uma pessoa que está sendo obsediada, ela saber que está sendo obsediada. Porque, obviamente, o obsessor espiritual, como ser desencarnado, ele se aproveita da sua condição de invisibilidade para prejudicar o paciente. Eu costumo dizer que a obsessão espiritual como enfermidade da alma, na verdade, todos nós aqui da vida terrena, existe um embate, uma guerra silenciosa porque nós, digamos assim, lidamos com seres invisíveis, né? Por isso que é uma guerra silenciosa. Mas eu costumo dizer, complemento, né? Guerra silenciosa e desigual. Por quê? Porque o obsessor, ele leva vantagem em relação a nós. Eles nos vê, mas nós, na maioria das pessoas, a gente não vê os obsessores. Então, é realmente um embate espiritual silencioso e desigual. E eu costumo dizer que esse embate, a obsessão, é uma enfermidade das mais difíceis de serem tratadas, por dois motivos. Primeiro, porque tanto profissionais da área de saúde quanto os pacientes, muitos não acreditam na obsessão espiritual. Pela própria condição de invisibilidade, tanto o profissional da área de saúde quanto os pacientes, eles não acreditam na obsessão. Por isso, é uma doença, uma enfermidade da alma, dos mais difíceis de ser tratadas, e eu diria que ainda são poucos profissionais que têm capacitação ou têm preparo para lidar com esses seres, ou seja, lidar com esse embate entre as trevas e a luz, no sentido, a nível, eu diria, de consultório. São poucos. Até porque, né, citei aqui no início dessa live, que o paradigma psicológico vigente, que é a ciência médica e a ciência psicológica, desconsideram ainda o aspecto espiritual do ser humano, não tratando. Portanto, a nível de consultório, né, ainda não é uma realidade, a nível de consultório, a nível de profissional de saúde, ainda não é uma realidade o tratamento da obsessão espírita. Então, Kardec termina a definição dizendo que a obsessão espiritual leva até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Ele não exagerou na definição dele.
ele diz lá, vai desde uma simples influência moral, que é uma obsessão simples, até uma obsessão mais grave, mais crônica, que pode levar, sem dúvida alguma, o obsediado a uma perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Vamos lá. O que seria essa perturbação completa do organismo? Muitos casos que eu já atendi aqui, eu vou citar um exemplo de um rapaz que eu atendi, de 28 anos, que ele sofria de um transtorno alimentar. Ele não era bulímico, ele não era anoréxico. Bulímico é aquela pessoa que, quando come, provoca vômitos, né? Ou quando dá culpa de achar que está engordando, então coloca o dedo lá, né? na úvula, né? Na garganta, para provocar vômito, ou toma laxante, né? Para realmente, para encargo de consciência, né? Para evacuar. Esse rapaz, ele não provocava vômitos, não era bulímico, nem anoréxico. Pelo contrário, ele tinha apetite, vontade de comer, ele comia, só que tudo que ele ingeria, ele vomitava. Ele sentia ânsia de vômito e enjoos. É típico de, costumo dizer, até brinquei com ele, você parece uma mulher grávida, né? A mulher grávida realmente tem enjoos, né? Ânsia de vômito e tudo mais, né? E realmente, ele tinha sintomas de uma mulher grávida. Tanto é verdade que ele tomava Dramin para atenuar esse enjoo, esse vômito. Esse rapaz, ele foi emagrecendo, porque nada parava no estômago, ele foi emagrecendo e chegando a um quadro de subnutrição, a ponto de ter que se internar no hospital, não é? Por conta da subnutrição. Chegou a pesar 35 quilos, né? Esse rapaz fez todos os exames complementares, exames clínicos, médicos necessários, né? E não acusou absolutamente nada. Ou seja, chegou até, né, todos os exames adequados para o quadro dele, né? Simplesmente não houve nenhuma alteração nos resultados dos exames. Então, o médico dele chegou a encaminhá-lo num psiquiatra, achando que provavelmente ele tinha aí um quadro, talvez, né, um quadro psiquiátrico, né? Chegou a consultar o psiquiatra, chegou até a fazer uma psicoterapia convencional com uma psicóloga, mas ele não respondeu, né, adequadamente a esses dois tratamentos, o psiquiátrico e o psicológico, ou seja, não houve respostas, né, foi resistente ao tratamento médico e psicológico convencional. Por isso que ele me procurou. Já que não havia nenhum problema psicológico, não é, nenhum problema físico. Então, quando ele passou pela regressão de memória, já na primeira sessão de regressão de memória, quando eu peço nessa técnica da TRE, o portão, que é um portal que separa o mundo físico do mundo espiritual, o presente do passado, quando o portão se abriu, que é um portal, ele viu um lugar escuro, só que ele via vários vultos escuros nesse lugar escuro. Vultos com silhuetas, um contorno de humanos. Ou seja, um contorno de uma silhueta maior, menor. Sempre assim, pares. Maior, menor, maior, menor. Várias pares de silhuetas. Uma silhueta maior, uma silhueta pequenininha. E ele me perguntou o que era isso, né? E aí, quando ele me perguntou, apareceu um ser obsessor, que era uma mulher, porque ele viu, porque normalmente, quando aparece aqui no meu consultório um ser habitante das trevas, costuma aparecer em forma de um vulto escuro, né, uma sombra, mas tinha um contorno de uma mulher.
E ela dava a gargalhada, e eu falei para ele, pergunte para esse ser obsessor, quem é ela? E ela assim respondeu para ele, tá? A comunicação com o mundo espiritual, nessa modalidade de terapia, ocorre tudo de uma forma intuitiva, tudo em pensamento, tá? É intrapsíquico, é aqui dentro da cabeça. Então, eu pedi para ele perguntar para ela quem é ela, e ela lhe respondeu, você não lembra o que você fez com a gente? Ele perguntou, mas quem é você? Eu não estou entendendo. Aí ele falou, agora você está dando-me de esquecido? Porque o obsessor espiritual, muitos deles não sabem que quando a gente reencarna, a gente cai no esquecimento. Então, o que aconteceu? Ela falou assim, bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou refrescar a sua memória, e de uma forma sarcástica, falou assim para ele, já que você não lembra o que você fez com a gente, eu vou lhe mostrar uma cena. E mostrou para ele uma cena, ele, na vida passada, anterior a essa, imediatamente anterior a essa, ele foi um oficial nazista, ou seja, ele era médico nazista, um oficial nazista, na Segunda Guerra, e fazia experimentos com as mulheres grávidas. Né? Como a gente sabe muito bem, né? Na história, que muitos médicos nazistas faziam experimentos com os judeus, né? No campo de concentração. E ele era um desses médicos. E ela mostrou uma cena de que, onde ele e as enfermeiras e os outros médicos amarravam a gestante, né? Colocavam os braços para trás e amarravam os joelhos para que a criança não nascesse no momento do parto. Agora, com que objetivo eles faziam essa experiência? Honestamente falando, eu não entendo também. Mas vocês imaginam a dor de uma parturiente, de a criança querer nascer e não consegue porque amarram os joelhos com corda para que a criança não nasça. Portanto, todas essas mulheres e crianças, as quais ele tirou a vida delas, foram esses vultos que ele via em pares. Na verdade, era a mãe e a criança, mãe e filho, mãe e filho. Vultos, por isso que é um vulto maior, um vulto menor. E essa mulher que apareceu, ela era a líder, nós chamamos de falanges, né? Era a líder da falange de todas essas vítimas, mulheres, gestantes e crianças, né, que se uniram, né, e ela falou isso, nós estamos aqui com o único objetivo, levar você à loucura, acabar com você. Ele ficou desesperado, né, quando viu essa cena, aí apareceu o mentor espiritual dele, que é um ser desencarnado também, que é responsável pelo nosso aprimoramento e crescimento espiritual. Todos nós temos um mentor ou mentora, no caso dele é um mentor. E o mentor dele lhe disse o seguinte, calma, meu filho, mantenha calma, não se desespere. E sugeriu, né, nós fizemos juntos na sessão, ele sugeriu que ele seguisse as minhas recomendações, porque eu, junto dos obsessores, eu sempre faço junto com os pacientes a oração do perdão e emanação da luz dourada de Cristo para esses seres. Isso é um método terapêutico que me utilizo nessa terapia, na TRE, terapia do mentor, e nós fazemos a oração do perdão e emanamos a luz dourada de Cristo para esses seres obsessores. É o que nós fizemos. O mentor recomendou que eu seguisse, que ele seguisse as minhas orientações. E nós fizemos juntos a emanação, a primeira oração do perdão e a emanação da luz dourada de Cristo para todos aqueles vultos, né, maiores e menores.
os escuros. E o que aconteceu? Ele me disse que tinha uma luz maior em cima, como se fosse um aspirador, sugava assim, ó, um por um. Quando essa luz sugava esses seres, ou seja, mãe e filho, era o que nós chamamos, nosso corpo espiritual, ele é fluídico, ele é que nem uma fumaça, é uma coisa esfumaçada, e era uma fumaça escura que ele me descreveu como se fosse uma queima de fuligem de pneu. Quando a fumaça ela é escura, é porque é próprio característico dos seres habitantes das trevas, porque não irradiam luz, então é tudo escuro. Então, que nem um aspirador, a fumaça ia sendo sugada, um por um. Bom, resumindo, o mentor, no final do tratamento, e ele continuou fazendo a oração do perdão, a emanação vibratória da luz dourada de Cristo, que é a luz amarelo-ouro, né? Diariamente, religiosamente, sistematicamente, ele fazia, além da oração do perdão, né, a emanação da luz dourada de Cristo e a limpeza espiritual dos 21 dias do Arcanjo Miguel. Acho que talvez muitas pessoas conheçam essa limpeza, né, do Arcanjo Miguel. Bom, depois de findar o nosso tratamento, o mentor falou para ele, olha, você vai conseguir resolver seu problema, porém, não será de imediato. É comum nessa modalidade de terapia, na TRE, muitos pacientes apresentar 3 tipos de resultados, tá? Perdão, 2 tipos de resultados, né? O primeiro resultado, aquele resultado que já durante o processo terapêutico, a pessoa já se liberta, não é, das amarras do passado, seja traumas psíquicos ou perturbações espirituais, né, ou interferência obsessora. E aquele grupo, que é o grupo dele, em que a pessoa obtém resultado, muitas vezes, pós-terapia, no decorrer após a terapia, aos poucos, vai resolver o problema. Ou muitos mentores recomendam para voltar posteriormente para a segunda etapa da terapia, para que possamos concluir o tratamento. Às vezes, eles pedem uma pausa para que o paciente retorne posteriormente para o prosseguimento do tratamento. Mas, no caso dele, o mentor não recomendou que ele voltasse. Porém, falou para ele que ele iria resolver o problema, após a terapia, gradativamente. Mas que ele precisava, religiosamente, continuar fazendo a oração do perdão, emanando a luz dourada de Cristo e lendo aquela limpeza espiritual do Arcanjo Miguel. Pois bem, 2 anos e meio após, esse paciente me ligou, dizendo que ele voltou a trabalhar e estudar, porque ele começou a ganhar peso, ou seja, ele teve que abandonar o estudo e o trabalho por conta da subnutrição, porque nada parava no estômago dele. Com essa terapia, após terapia, ele disse que melhorou, mas muito mesmo, a ponto de estar comendo e realmente não vomitava mais, embora ainda sentisse uma certa ânsia, mas não vomitava o alimento como ele fazia. Por isso que ele ganhou peso. E isso fez com que ele voltasse para o trabalho e para os estudos. Então, eu quero deixar bem claro aqui que cada caso é um caso, né, como no jargão médico, mas a grande maioria dos meus pacientes consegue obter resultados já durante o tratamento, né? Então, eu estou dando esse exemplo quando Kardec fala que a obsessão, até o que nós chamamos, no caso dele, é uma obsessão mais crônica, uma obsessão mais grave, não é? Que leva a uma perturbação completa do organismo, provocando doenças, que é o caso dele, o transtorno alimentar, e até a perturbação das faculdades mentais. O que é isso, faculdades mentais? Dependendo
da gravidade também da obsessão, o obsessor pode levar o paciente, inclusive, à loucura ou até mesmo ao suicídio. Que é esse o propósito do obsessor, né? Tá? Essa definição eu estou aqui mencionando porque Kardec, certamente, ele foi um grande precursor, né, pioneiro, né, no estudo da atuação positiva e negativa dos seres espirituais em nosso cotidiano. O interlocutor perguntou a Kardec, né, até que ponto um espírito obsessor influencia em nossas vidas. Assim ele respondeu: muito mais do que vos imaginais, a ponto de vos dominar. Ou seja, é o que nós chamamos, né, Kardec chamou de subjugação, é os casos mais crônicos de obsessão espiritual. Subjugação, o obsessor subjuga o obsediado a ponto do obsediado, do paciente, se tornar refém, escravo, prisioneiro do obsessor. Eu me recordo de uma paciente que, numa das sessões, ela já estava atrasada no atendimento, meia hora, e ela não conseguia ligar no meu celular, até que ela conseguiu, me ligou chorando, desesperada, que ela não conseguia sair de casa para vir à sessão de regressão de memória. Por quê? Porque no caso dela, existia uma falange de obsessores a prejudicando. Então, eles estavam sabotando a vinda dela aqui no meu consultório, não deixando que ela viesse. Aí eu pedi calma para ela, porque ela estava desesperada, chorando. Eu falei, mantenha calma, não se desespere, não entre no jogo desses obsessores, mantenha calma, vamos orar juntos. E emanamos a luz dourada de Cristo, o amor de Cristo, para que, emanando, inclusive, da falange. E até que realmente ela ficou mais calma, mais serena, e pedimos, né, evocamos a luz e a presença dos espíritos superiores, e principalmente o mentor dela. E na medida que ela se equilibrou, ela conseguiu entrar em contato com o mentor dela, a orientou, e ela conseguiu chegar no meu consultório. Então, existem casos mais graves que eu vou falar, e Flávio, se me permita, depois das perguntas, ou talvez agora, vamos ver aí, eu vou falar das retiradas dos implantes espirituais, tá? Fique à vontade. Fique à vontade. Pode. Podemos? Você quer as perguntas ou quer que eu aborde sobre a retirada dos implantes? Pode concluir todo o tema e as perguntas nós passamos no final. Tá ok, tá combinado então. Bom, gente, quando a gente fala que o Kardec define como a obsessão tem um grau variado, né, de cronicidade, né, digamos assim, de gravidade, desde a obsessão simples até a mais complexa, mais aguda, mais crônica, nós vamos ter que falar aqui a questão dos implantes, a retirada dos implantes espirituais. Os implantes espirituais, né, os implantes extrafísicos, esse assunto é da mais importância, não é? Se tratando da obsessão espirítica, ou seja, dos pacientes portadores de obsessão espiritual. A bem da verdade, a questão dos implantes é o seguinte: os obsessores espirituais, né, aproveitando da sua condição de invisibilidade, exercem sua ação nociva, né, no paciente, ou seja, no obsediado, né, manipulando o seu campo de energias, ou seja, a sua aura, seu campo áurico, de todas as formas possíveis e inimagináveis aos olhos
de uma pessoa incrédula cética. Principalmente, né, nos períodos de sono, quando o obsidiado está dormindo, ou em estado de vigília. O que acontece? Quando o obsidiado baixa a sua guarda, ou seja, através dos padrões de pensamento e sentimentos negativos, não é? Ele baixa seu padrão vibratório. E é exatamente esse período a qual todos nós estamos passando, não é? Por conta dessa pandemia, certamente os obsessores estão gargalhando, né? Estão rindo. Porque nós vivemos hoje num período de ansiedade coletiva, social. Isso é óbvio que vai... Por isso que eu falei aqui no começo, não baixem o teor vibratório, não entrem nessa negatividade de uma forma exacerbada, maximizando excessivamente o problema. Não entre na frequência vibracional coletiva, porque isso vai baixar a guarda, vai dar brecha para os obsessores atuarem de uma forma mais livre ainda. Então, ainda os obsessores colocam implantes, não é? Principalmente também quando o obsidiado frequenta ambientes de baixo padrão energéticos, ambientes de muita briga, ambientes que realmente não são saudáveis, seja psicológico e espiritualmente falando, porque o padrão vibratório é muito baixo. Então, eles se aproveitam dessas três condições provocando, ou seja, utilizando-se de armas espirituais do tipo chips, implantes. Para quem não conhece, chips e implantes são artefatos fluídicos invisíveis, não detectáveis por nenhum aparelho médico terreno do mais sofisticado, como, por exemplo, a ressonância magnética. Essas armas, esses chips e implantes, não são detectados por nenhum aparelho médico do mais sofisticado, porque são invisíveis, são fluídicos, e são instalados no nosso corpo astral, nosso corpo espiritual. Por isso, não é? Essas armas não são detectáveis pelos médicos. E isso confunde o raciocínio clínico do médico, dificultando e retardando o tratamento adequado. Há casos, posso citar aqui, N casos de pessoas, por isso que eu falei no início aqui, que a TRE, a terapia do mentor, trata dos problemas físicos, aquelas as quais o médico não consegue identificar sequer a causa, e são resistentes aos tratamentos convencionais. Porque os resultados dos exames não acusam nada. Então, isso confunde o raciocínio clínico do médico. E o pior, retarda, dificulta o tratamento adequado, o paciente fica perdendo tempo. E não busca um tratamento mais efetivo, que é de cunho espiritual. Então, é extremamente importante ressaltar aqui a questão das armas espirituais, e se utilizam de chips, implantes, também de parasitas, larvas e corpos ovoides, criando não só doenças físicas, mas também doenças psicossomáticas, né? Alergia, úlcera, gastrite e outras doenças de fundo emocional, de relacionamento interpessoal. Vocês imaginam aqui hoje, o período a qual todos nós estamos vivendo, com esse confinamento, o que, obviamente,
agrava os conflitos familiares. Esse confinamento é óbvio a médio e longo prazo, obviamente, vão desencadear os conflitos familiares. Isso é óbvio, não? E isso, obviamente, vão facilitar a atuação nefasta negativa dos obsessores. Daí a importância, na medida do possível, né, entrar na positividade, na medida do possível, obviamente, não é? Sair dessa negatividade, cultivando o amor, a positividade, né? Cultivando a prece, a fé, entrar em sintonia com a luz, com os espíritos superiores, mudar de padrões, hábitos saudáveis, não é? Porque com esse confinamento as pessoas estão sendo obrigadas a refletirem, porque, a bem da verdade, com esse mundo moderno, a qual todos nós vivemos, com a agitação do mundo moderno, não é? As pessoas não ficam muito tempo sozinhas consigo mesmas. Eu costumo dizer que as pessoas pensam, mas não refletem. Pensar é algo superficial. Pensar é, por exemplo, saindo daqui, eu vou tomar banho, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Isso é pensar. Refletir é um pensar mais profundo. É dar um mergulho no seu interior. Se for possível, adotar prática meditativa para que a pessoa volte para si mesma. Leia bons livros. Renove os padrões de pensamento, sentimentos e atitudes. Bons pensamentos, bons sentimentos, boas atitudes. Desta forma, certamente, nós vamos estar mais blindados em todos os aspectos, principalmente o assédio espiritual. Então, voltando à questão dos implantes, dos chips, eu quero esclarecer aqui para todos, na minha pesquisa clínica aqui com os pacientes, o que eu pude observar, né, nas retiradas desses implantes de chips, que é o seguinte: existem várias modalidades de chips e de implantes. Eu vou, primeiro, antes de falar dessas várias modalidades, vários tipos de chips e implantes, eu gostaria de falar qual é as consequências negativas dos implantes. Implantes que observei, colocados aqui, atrás do pescoço, na nuca, costumam desencadear medos, principalmente o medo de viver, medo da vida. Esse implante instalado aqui na nuca costuma desencadear muito medo nas pessoas, principalmente o medo da vida, o medo de viver. Implante instalado aqui na testa interfere nas tomadas de decisões. A pessoa, o paciente, o obsediado, não consegue se decidir, desde decisões mais simples, por exemplo, ir num restaurante, escolher um cardápio, a pessoa não consegue se decidir por um simples alimento, ou até decisões mais complexas. Em outras palavras, como essa pessoa ela é insegura, ela não consegue se decidir, é óbvio que as pessoas ao seu redor vão decidir por ela. Porque a vida é feita de escolhas, de decisões. Então, essa é a consequência negativa desse implante na testa. Implante instalado no plexo solar, 2 ou 3 dedos acima do umbigo, prejudicam a energia sexual, provocando diversas disfunções sexuais.
Por exemplo, nos homens, não é? Esse implante no plexo solar pode provocar uma disfunção erétil, ou seja, impotência, ou mesmo a falta de libido, a falta de vontade de fazer sexo, não tem vontade. As mulheres, além da libido, a falta de libido, falta de desejo sexual, podem acarretar também algumas disfunções sexuais, por exemplo, uma dispareunia, que é a dor na penetração, no ato sexual, que, por conta desses implantes, provocam essa dor, prejudicando a vida sexual dessa pessoa. Implantes instalados nos ouvidos, 1 ou 2 ouvidos, aqui é comum os pacientes virem com um zumbido ininterrupto, 24 horas o zumbido. E é sempre o mesmo perfil de pacientes. Fez todos os exames médicos necessários, fez todos os testes, né, audiométricos, né, não acusa absolutamente nenhuma lesão, absolutamente nada nos resultados dos exames médicos. Esses zumbidos se acentuam normalmente quando o paciente vai dormir. Porque durante o dia, por conta das atividades, até distrai esse zumbido. E veja, gente, zumbido é 24 horas ininterrupto. Então, quando essa pessoa fica num ambiente mais silencioso, o zumbido, obviamente, realça, não? Que é justamente a hora quando a pessoa vai dormir. Qual é o objetivo desse implante? É gerar perturbação, fazer com que o obsidiado ele entre numa perturbação mental muito grande, a ponto de pode levar à loucura ou até mesmo ao suicídio. Tal grau de desespero que essas pessoas... Ou até um quadro depressivo muito crônico, por conta desse zumbido ininterrupto. Implante instalado no estômago gera a pessoa não... É uma fome insaciável, ela come, e nunca fica satisfeita. Eu atendi uma moça que sofria de obesidade mórbida e que tinha um implante no estômago. Ela não chegou a fazer a cirurgia bariátrica, a redução do estômago, ou clipagem do estômago, para reduzir o estômago, porque a equipe médica, os psicólogos e psiquiatras, não recomendaram que ela fizesse essa cirurgia bariátrica, porque ela não tinha perfil para fazer essa cirurgia, por conta que ela sofria também de transtorno bipolar. Esse transtorno psiquiátrico, obviamente, não é recomendável fazer essa cirurgia bariátrica. Por isso que ela veio me procurar como último recurso. Já que por vias convencionais ela não conseguiu, então resolveu fazer esse tratamento psicoterápico aqui comigo. Todas as dietas, dos mais variadas que ela fez, ela nunca terminava. E numa das sessões, o mentor dela e a equipe de cirurgiões espirituais, e ela me descrevendo, tiraram algo escuro dentro do estômago dela. E o mentor falou para ela que a equipe de cirurgiões espirituais tiraram o implante do estômago dela. Esse implante fazia com que ela tivesse uma fome insaciável. Após a retirada desse implante, ela voltou a fazer a dieta e desta vez ela seguiu à risca a dieta médica, a nutricionista e toda a equipe médica, e ela chegou a perder 40 quilos. A ponto de depois ela me mandar um e-mail dizendo que ela se tornou, após isso, uma maratonista, ou seja, uma corredora de meia maratona. É inimaginável, quando eu a vi, que sofreu de obesidade mórbida, a se tornar uma meia maratonista, impensável isso, né? Tá? Então, vamos lá. Eu vou falar agora existem várias
vários tipos de implantes e chips. Eu vou citar só 3 que são os mais comuns que ocorrem nas cirurgias espirituais que os pacientes, muitos passam aqui por essa terapia. Eu vou primeiro citar o chip que eu chamo que nós chamamos, né, dentro da espiritualidade, chip, não é? De ligação direta. O que é chip de ligação direta? Chip de ligação direta é um dos chips, dos implantes mais antigos da humanidade. Esse chip é de tecnologia Zeta, dos rebeldes de Órion e Sírios do passado, extraterrestres. Esse chip, normalmente, é implantado no corpo espiritual próximo da coluna vertebral ou do cerebelo. Qual é o objetivo desse chip? O objetivo é controlar, por isso que esse chip é chamado de chip de controle direto, ou ligação direta. Por quê? Porque o obsessor, ele controla e monitora os impulsos cerebrais para transformar o obsediado numa marionete, num fantoche. Ou seja, a pessoa fica... É aquela que eu falei, da obsessão que Kardec define como obsessão mais grave, crônica, que é subjugação. O obsessor subjuga, domina o paciente, o obsediado, fazendo com que ele fique que nem um fantoche, uma marionete nas mãos dele. O paciente se submete aos caprichos desse obsessor. É esse o objetivo desse chip. Deixar o paciente sem vontade própria, sem autonomia. O segundo chip é o chip parasita. O chip parasita o que é? É um ser vivo, como vírus, bactérias e fungos. Esse parasita cresce e participa da divisão celular no organismo do obsediado. Olha a gravidade da situação, esse parasita. Esse parasita, esse implante parasita, foi criada por quem? Foi criada por seres de Vega, Zeta e dos andromedanos. E por último, nós temos o chip de monitoramento. Chip de monitoramento é um sinalizador. Ele monitora e rastreia o paciente, o obsediado, onde quer que ele esteja. É um localizador. Onde quer que o obsediado esteja, qualquer parte do mundo, o obsessor vai localizá-lo. Por isso diz implante de monitoramento. Portanto, isso tudo não é ficção, gente. Isso tudo é uma realidade a qual eu observei sistematicamente e eu pude perceber, principalmente quando o mentor e toda a equipe de cirurgiões espirituais, eles mostram aqui para o paciente, não é? Para que possa entender o que está acontecendo com ele. Eu vou dar só um último exemplo desse chip de controle direto de uma paciente, uma psicóloga, que ela veio me procurar, porque qual é o quadro clínico dessa paciente? Ela estava se estranhando. Há uns 2 anos para cá, ela me disse que não saía mais de casa, tinha um cansaço, uma fadiga crônica, uma desvitalização,
uma desmotivação, uma falta de entusiasmo para a vida e até mesmo uma apatia pela vida. Ela era solteira, é uma paciente, né, solteira, de 35 anos, e as amigas a convidavam nos fins de semana para que ela saísse, e ela não tinha vontade, não tinha ânimo. Ela só trabalhava do consultório para casa, da casa para o consultório. Essa é a rotina dela. E nos fins de semana, ela dormia. Ela fez todos os exames, achou que tivesse com anemia, fez todos os exames clínicos necessários, não acusou absolutamente nada, nenhum problema de hemoglobina, nada, absolutamente. Ela cogitou que pudesse ser uma depressão mascarada com psicóloga, mas ela, como psicóloga, sabia que isso não era um quadro depressivo. O quadro depressivo, depressão mascarada, muitas vezes, acontece essa certa apatia, né? Mas ela falou, não tem nada que justifique eu entrar num quadro depressivo, nada que esteja me prejudicando, então não faz sentido, ela falou para mim. Eu queria saber por que de 2 anos para cá eu tenho todos esses sintomas. E numa das sessões apareceu a mentora dela e toda a equipe de cirurgiões espirituais, e ela sentiu, aqui no divã, daqui do meu consultório, ela sentiu alguém cutucando aqui a coluna vertebral dela. E aí, o mentor se identificou como sendo o mentor dela e falou para ela, olha o que nós tiramos aqui da sua coluna vertebral. E ela viu, esse chip de controle direto tem vários filamentos, diversos filamentos, mas que são facilmente cortados pelos cirurgiões espirituais, e cortaram esses filamentos para que o objetivo desse chip, conforme eu falei anteriormente, é deixá-la sem vontade própria, uma marionete nas mãos do obsessor. Tanto que, após que foi a retirada desse chip, ela voltou o que ela era antes, há 2 anos antes. Então, é aquela, como diz no jargão médico, eliminando-se a causa, elimina-se os sintomas. É o que aconteceu com ela, eliminou-se a causa. Foi esse chip que estava provocando esse desânimo e essa fadiga crônica acentuada na vida dela.